Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra virtual do Educandário Espírita Joana d'Arc. É com muita alegria, com muito carinho, que nós acatamos o pedido, o convite da direção da casa, do Departamento de Divulgação Doutrinária, para falarmos um pouco, batermos um papo aqui, levar algumas informações a vocês sobre a doutrina espírita, sobre a mensagem de Jesus. Me apresentando a vocês, o meu nome é Fábio, eu sou trabalhador da casa e o tema de hoje será: e se fosse Natal o ano inteiro? Então a nossa introdução a esse tema, ela gira no seguinte sentido: e se fosse Natal o ano inteiro? Nós não vamos aqui trabalhar sobre o verdadeiro significado do Natal, sobre o dar presentes, enfim, não é nada disso. Nós vamos trabalhar nos sentimentos que estão envolvidos quando a gente escuta pela primeira vez no ano: já é Natal, já está perto do Natal. É isso que nós vamos conversar na noite de hoje. Então, dando início, propriamente dito, à nossa conversa, ao nosso bate-papo, eu gostaria de passar os objetivos da noite de hoje, que são: por que o Natal desperta tantos sentimentos? Por que quando chega dia 1 de dezembro, que nós entramos naquele mês mágico do final do ano, das festividades, por que ele desperta tantos sentimentos? Aí nós vamos conversar um pouco sobre isso. Depois, que sentimentos são esses? São sentimentos bons, são sentimentos que nos trazem alegria, são sentimentos que nos fazem mais reflexivos, são sentimentos que nos deixam tristes muitas vezes. O que é que a gente desperta? Que tipo de sentimentos são esses? E, no final, a nossa reflexão: e se fosse Natal o ano inteiro? Então, dando prosseguimento, tem essa introdução, essa mensagem, Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E prosseguindo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Gente, olha que poético essas passagens. Olha a grandeza que está envolvida nessas passagens. Ou seja, já começa a dar uma pista do que foi, do que significou o Natal. Ou seja, do que significou o objetivo principal do Natal, que é o nascimento de Jesus na Terra, que é a vinda dele para guiar a humanidade, que é a vinda dele para nos dar o exemplo, como está lá no Livro dos Espíritos. Qual o maior modelo que Deus forneceu para a humanidade? E tem a menor resposta que consta no Livro dos Espíritos: simplesmente Jesus. E foi isso que aconteceu. Vejam a grandeza desse momento, ou seja, o sentimento que ele desperta. Prosseguindo, rezam as tradições do mundo espiritual na direção de todos os fenômenos do nosso sistema. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo.
Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, já se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal de amor e redenção. Vejam só, essa passagem está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Gente, como a gente não entender a grandeza da vinda de Jesus encarnado? Como a gente não conseguir achar como que a gente pode falar? Encontrar a grandeza nessa chegada do Mestre Jesus, não é? Mas o objetivo não é a gente falar do Natal, do nascimento dele, propriamente dito, do evento. A gente está trazendo essas informações para que a gente possa entender por que o Natal desperta tantos sentimentos. Por que é tão grande esse sentimento? Por que a gente se enche muitas vezes de caridade? Muitas vezes é a única época do ano que algumas pessoas praticam a caridade, não é? De tão importante que é. Então, é só para que a gente possa contextualizar a grandeza desse momento. Não é simplesmente o nascimento de Jesus na Terra. É o que estava envolvido para que Jesus pudesse vir, para que pudesse trazer esse modelo de ação, de comportamento, de atitude, de pensamento para a humanidade. É isso que a gente está conversando. Então, se a gente andar um pouquinho mais, nós vamos chegar no seguinte: por que o Natal desperta tanto sentimento? Ou seja, quando Jesus nasceu, e a gente vai ver agora umas passagens muito interessantes, ou seja, não tem a ver diretamente com a data, especificamente, dia 25 de dezembro. Né? Até porque nós sabemos que hoje nós estamos no calendário gregoriano. E a Igreja Católica Ortodoxa, por exemplo, ela usa o calendário juliano. Então, para os católicos ortodoxos, o Natal, o nascimento de Jesus, ocorreu dia 7 de janeiro. E não 25 de dezembro, por conta dessa diferença. Então a contextualização de datas é essa, não é a gente se apegar à data. Então a resposta para essa pergunta, quando Jesus nasceu, não é 25 de dezembro ou 7 de janeiro, mas sim quando Jesus nasceu dentro de nós, que é o que faz esse despertar do Natal. Vejamos, o apóstolo Paulo diz assim: foi na estrada de Damasco, quando eu me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais que vive, mas o Cristo é que vive em mim. Ou seja, veja como é bonita essa passagem, quando Jesus nasceu para o apóstolo Paulo. Para Maria Madalena, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual, até então, eu jamais sonhara. É impossível ficar indiferente a quem conviveu, a quem passou, a quem teve contato com Jesus e a quem desperta para os seus ensinamentos, né, nos dias de hoje. É impossível ficar indiferente. Pedro foi no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela 3ª vez, acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século. Vai continuar. Veja quão profundo. E podem ter certeza, né, que nenhum desses 3 eventos, nenhum desses 3 depoimentos mostrados aí, eles aconteceram no mesmo dia. Nenhum deles falou: quando Jesus nasceu, foi no dia 25 de dezembro, foi em tal lugar.
Não. Fala no sentido filosófico, no sentido sentimental, do que é que a gente entende como Jesus em nossa vida. Então, João Evangelista, Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Zaqueu, o publicano, nasceu em Jericó, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, diz: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação do meu lar. Tomé, o incrédulo, nasceu em Jerusalém, naquele dia inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último, e não menos importante, Dimas, o bom ladrão. Nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Gente, olha a quantidade de depoimentos, olha a quantidade de informações. Quando Jesus nasceu? Ele nasceu quando nós despertamos para a sua mensagem. É isso, é por isso que esses sentimentos no mês de dezembro, no Natal, eles são tão grandes, eles despertam tanta coisa boa em tanta gente, que muitas vezes nós ficamos indiferentes. E aí é o motivo da nossa palestra de hoje. Ou seja, muitos desses sentimentos que nós temos no Natal, nós simplesmente deixamos de ter durante os outros meses. Só que a mensagem de Jesus, ela não só está restrita ao mês de dezembro, está restrita à nossa vida inteira. Vamos continuar aqui. Aqui passando para vocês. Esses são os sentimentos que muitas vezes nós estamos acostumados. Ou seja, você tem uma doação, né, de objetos. Nós temos a festividade do Papai Noel. Nós temos campanhas de Natal Solidário, de arrecadação. Nós temos a chegada do Papai Noel aí de helicóptero para distribuir presentes. Não é o símbolo que nós estamos conversando, não é o símbolo, é o sentimento. Ou seja, quantas pessoas vocês conhecem, ou até mesmo vocês, que no Natal se transformam. Não é? Às vezes nós queremos fazer esse Natal solidário, faz uma campanha de arrecadação, né? Nós nos vestimos de Papai Noel para trazer alegria às crianças. E são sentimentos nobres tudo isso. Sentimentos nobres. Esse é o que desperta em todos nós. Então, esses sentimentos que nós temos no Natal. Então, se a gente conseguir fazer com que esses sentimentos eles permaneçam, esse é o verdadeiro espírito do Natal. Agora nós vamos ver um pouco do que significa essa força poderosa do Natal. O sentimento que a gente tem dentro do mês de dezembro, daqueles dias, para que vocês possam ver. Esse sentimento, ele já parou uma noite de guerra, que foi na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos passar aqui, para vocês verem essa imagem. Que deu uma trégua na noite de Natal. Essa aqui é uma pintura, né, de um trecho lá na Europa entre britânicos e alemães que estavam guerreando entre si.
né? Agora nós vamos mostrar uma pequena passagem com a música da noite de Natal, para que vocês possam compreender essa força poderosa. Jenkins, Oakley, Knight. Ein Blitzer kommt! Ein Blitzer kommt! Jim? Jim, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! Jim! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. Sie ist schön. Schön. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten. Entenderam, pessoal? A força poderosa do Natal? Ou seja, conseguiu parar uma guerra. Quer dizer, parar uma noite de uma guerra. Quando aqueles soldados que estavam ali, declarados, entre aspas, inimigos, mas pararam para celebrar uma noite mágica. E ao amanhecer, quando ouviram as bombas, voltaram a praticar a guerra. Mas o sentimento do Natal que voltou. Para vocês verem como é poderosa essa mensagem, como é poderoso esse sentimento. E aí vem a nossa grande reflexão. E se fosse Natal o ano inteiro? O que é que nós poderíamos fazer? Como é que seria nossa vida? Como seria a humanidade se todo esse sentimento que desperta dentro de nós a gente conseguisse fazer o ano inteiro? Não é? E tem gente que faz. E tem gente que faz. Né? Nós estamos há exatos um mês,
né, que tivemos a comemoração do nosso Natal, um pouco diferente, em função das condições que nós temos esse ano, tivemos no ano passado, perdão, em função da pandemia e que ainda estamos vivenciando, mas não deixou de ser Natal. Não deixou de ser o momento em que a nossa fé foi renovada. Né? Então, que nós possamos fazer de todos aqueles desejos que nós tivemos, né, sinceros, de todos aqueles sentimentos positivos, de sentimentos de amor, de compaixão que nós tivemos, que nós possamos levá-los para outras pessoas e que esse sentimento esteja nos acompanhando todo o ano, como nós vamos ver agora. Não sei se todos já ouviram falar, mas existe uma entidade chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Esses aí fazem caridade, levam para locais não só no Brasil, mas na África, ajuda, auxílio, não é tanto de mantimentos como de infraestrutura, constrói escolas, enfim, eles fazem esse trabalho o ano inteiro. Então não só é no mês de dezembro, não só tem um mês de doação, não. Nós podemos doar, nós podemos dar nossa ajuda, nós podemos participar como voluntários desse trabalho. Procurem na internet, é só digitar Fraternidade Sem Fronteiras, para que vocês possam ver esse trabalho como é feito durante todo o ano. Durante todo o ano. Então são exemplos daquelas pessoas que fazem questão de vivenciar aquele sentimento que se desperta no mês de dezembro o ano inteiro. E nós podemos fazer isso, está ao alcance de todos nós. Não é? Ou seja, mas eu não tenho recurso para fazer isso. Também não só existe Fraternidade Sem Fronteiras. Pesquise na sua cidade, pesquise no seu bairro, a sua associação de bairro, o que é que a gente pode fazer. Muitas vezes o tempo que a gente tem, mas eu não tenho tempo. Se você tirar pelo menos um dia, 1 hora, meia hora, 10 minutos, que seja, naquele momento, mesmo que você não tenha para isso, mas se você escolher durante o ano, um dia para fazer uma ação, você consegue se programar e você faz. E muitas vezes aquele pouco que você faz, mas você está tirando do seu tempo para fazer uma doação, ou seja, você não está doando aquilo que te sobra, você está doando aquilo que te faz falta. Lembrem do óbolo da viúva, da passagem. É sobre isso que a gente faz. Ou seja, o Natal o ano inteiro. Não é para que a gente abdique das nossas obrigações com família, com trabalho, com a sociedade, e a gente vá viver somente fazendo isso. Mas é que a gente também se lembre que precisamos dar a nossa parte. Seja em trabalho, seja em voluntário, seja em recurso. Enfim, daquilo que nós conseguirmos fazer. Um outro exemplo de Natal o ano inteiro é esse aqui, ó. Os Médicos Sem Fronteiras. Também semelhante à Fraternidade Sem Fronteiras. Esses médicos, eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Se você é médico, pode fazer parte. Se você é enfermeiro, um profissional da área de saúde, pode fazer parte. É só procurar na internet. Quem quiser ajudar com algum recurso, também pode. Mas eles estão no mundo inteiro. Muitas vezes eles estão em campos de refugiados. Muitas vezes eles estão socorrendo as pessoas que estão fugindo de guerras civis. Eles também estão correndo perigo. Mas deixaram as suas famílias, deixaram os seus lares para fazer isso. E nós podemos ajudar também. Ou seja, ajuda o ano inteiro. Ou seja, aquele sentimento que desperta em dezembro, que ele continue o ano inteiro. Então a gente é só procurar que a gente sempre vai achar algo que a gente possa ajudar. Continuando aqui, nós temos mais esse aqui, ó.
Hospital Espírita André Luiz. Será que esse hospital ele só trabalha no mês de dezembro? Não, ele trabalha o ano inteiro. É aquilo que nós falamos. E se fosse Natal o ano inteiro? O sentimento das pessoas que trabalham nesse hospital ou em qualquer outro, de socorrer as pessoas, gente, a área de saúde, nós tivemos 2020, todos os dias notícias da área de saúde. Notícia dos médicos, notícia dos enfermeiros, notícia de todos os profissionais da área de saúde que estavam na linha de frente e que estão na linha de frente do combate a essa pandemia, do esforço que cada um fez e ainda faz. Ou seja, é o sentimento, é a missão de salvar vidas, aquele juramento que cada profissional fez ao se formar, que era de salvar vidas durante o ano inteiro. Ou seja, são pessoas que estão movidas por um bem maior. Então, e se fosse Natal o ano inteiro? Não é? O que é que a gente poderia fazer mais? Trazendo aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui que nós mostramos, onde tem essa escola Nova Esperança, não sei se todos vocês já viram, fica em Olinda, aqui em Pernambuco. É de uma pessoa que trabalhava catando latinhas, catando material reciclável. E com o pouco que ele tinha, ele foi construindo a escola, fez um abrigo para crianças. Ou seja, com o pouco que tem, ele conseguiu fazer. Essa foto que está ao lado é de um grupo de arquitetos que faz trabalho social em áreas carentes. Aqui nós temos um profissional de saúde atendendo a pessoas idosas em lares, em abrigos, em asilos para idosos. Outro exemplo, evento de adoção de animais. Quantas ONGs existem de trabalho recolhendo animais de rua, cuidando desses animais e promovendo a adoção? Ou seja, não é somente dar um dinheiro, dar um recurso e alguém vai lá e resolve para você. Não. É o que é que eu posso fazer além de doar o recurso, que é importante. Era isso. Então, é possível sim. É possível sim. Essa é a reflexão. O que é que nós podemos fazer no restante do ano? Não é? E o que é que a pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos? E se fosse Natal o ano inteiro? E se fosse Natal? E se aquele sentimento que surge no Natal, se ele continuasse comigo o ano inteiro, o que é que eu seria capaz de fazer? Era essa a mensagem que eu gostaria, era essa reflexão que eu gostaria de deixar com vocês. Não é? Então, o que a gente está passando aqui é a bibliografia que nós usamos para a consulta desse trabalho de hoje, né? O Livro dos Espíritos, a Revista O Reformador, o livro A Caminho da Luz e aquela passagem que vocês viram da Interrompendo a Noite de Guerra. Né? Então, diante de tudo que nós explicitamos, conversamos nesse momento, eu gostaria de deixar um abraço fraterno com todos que estiveram conosco e que nós possamos fazer o nosso Natal o ano inteiro. E eu gostaria de deixar essa mensagem final, que é uma poesia que resume bem o que a gente quer colocar. Natal. O mundo todo é um lar festivo. Claros guizos no ar vibram em bando. E Jesus continua procurando a humildade manjedoura do amor vivo. Natal. Eis a divina redenção.
Regozija-te e canta, renovado, mas não negues ao mestre desprezado a estalagem do próprio coração. Então, meus amigos, gostaria de dizer a vocês muito obrigado e que Jesus esteja com vocês, hoje, agora e sempre.